Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala sobre o Sport Clube do Recife. Vamos comentar a derrota do Sport no jogo válido pela última rodada do Campeonato Pernambucano, né? Náutico 1, Sport 0, jogo que foi realizado no Estádio dos Aflitos, e aí a gente tem os classificados do Campeonato Pernambucano para o mata-mata e o Sport acaba essa primeira fase na primeira posição. Então, mesmo com a derrota, o Sport conseguiu se classificar em primeiro, era um jogo que não valia tanto pelo lado do Sport. E aí a gente vai para a análise do jogo no seu primeiro tempo, né? Antes do jogo, queria dizer que eu gostei da escalação, achei válida a rodagem quase 100% do time do Sport. Ele entrou com Thiago Couto, entrou com Lucas Ramon, entrou com Alisson Cassiano, Renzo e Riquelme. E aí no meio campo ele fez um losango, né? Um diamante que a gente chama dentro do futebol, com Fábio Matheus, Fabinho, na ponta desse losango Pedro Vilhena e Ítalo. E na frente ele jogou sem centroavante, né? Coutinho nem para o banco foi e Zé Roberto, como vocês sabem, operou a mão e vai passar ainda um tempo fora de combate. Então ele entrou com dois atacantes de movimentação, Pablo Diego um pouco mais para a esquerda e Arthur Kaique um pouco mais pela direita. Eu gostei da escalação, eu acho que tinha que poupar o time mesmo visando esse jogo importantíssimo, jogo de um confronto só, né, da Copa do Brasil, da primeira fase da Copa do Brasil contra o Trem no Amapá na próxima quarta-feira. Então eu achei válida essa solução de Mariano Sosso de poupar a equipe. E também, além de poupar, né, em termos físicos assim, eu acho que foi bom ele ter feito isso porque esse jogo contra o Náutico marca o último jogo, entre aspas, em que ele vai poder girar em 100% o time, porque depois daí a gente vai ter Copa do Brasil, vamos ter fases finais do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, que é uma competição que a gente tem que entrar para ganhar todos os jogos em todas as oportunidades que tiver. Então, esse jogo contra o Náutico marcou aí uma separação da época em que Mariano Sosso podia girar até demais a equipe, de uma época agora que ele pode girar, mas mantendo a maioria dos jogadores nesse time que irá iniciar os jogos. Então, eu gostei disso também, gostei do fato dele tentar dar confiança, tentar dar jogo para jogadores que estão com a confiança baixa, como Pablo Diego e Arthur Kaique, e na minha visão, esses dois jogadores não conseguiram aproveitar essa oportunidade. A gente vai falar mais no decorrer do vídeo, mas esses dois jogadores aproveitaram muito mal essas chances, eles foram mal mais uma vez. Então Mariano Sosso fez de tudo para dar alguma oportunidade a esses jogadores. E aí o Sport começa os 15 primeiros minutos melhor que o Náutico. O Sport tinha triangulações pelo meio, conseguia controlar o meio campo do Náutico, conseguia fazer com que o Náutico fosse atraído para o campo do Sport nas inicializações de jogada e colocar os jogadores mais à frente, nas costas dos volantes do Náutico. Então o Sport, por ter mais jogadores no meio campo, um 4 contra 3, conseguia dominar o Náutico nos 15 primeiros minutos. Arthur Kaique teve uma oportunidade muito boa ali nos 15 minutos, com a bola enfiada, ele sai cara a cara com Wagner e bate para fora. O Sport ele conseguiu, através da posse de bola, característica mais do que primordial no modelo de jogo de Mariano Sosso, controlar o Náutico e criava muito volume em relação ao time alvirrubro. O Náutico equilibrou o jogo depois desses 15 minutos e os dois times tinham volume, mas sem muitas chances criadas, né? O Sport acho que teve duas chances perigosas, o Náutico também, mas nada além disso. Os dois times conseguiam chegar nos últimos terços, mas não conseguiam criar um volume de chances claras muito grande. O Sport com a bola conseguiu controlar o Náutico, como eu falei para vocês, até pela quantidade de jogadores. O Sport entrou num 4-4-2 e o Náutico num 4-2-3-1, ou seja, se a gente olhar previamente o posicionamento em campo, até de forma estática, para a gente avaliar quantos jogadores cada um tinha no setor, o Sport tinha 4 jogadores, o Náutico 3, portanto, o time rubro-negro ele conseguia controlar o Náutico pela matemática, digamos assim, né, com superioridade numérica. E mantendo essa posse de bola, ficava mais difícil o Náutico recuperar. Mas aí depois o Náutico conseguiu acertar a marcação, conseguiu marcar melhor o Sport no campo de ataque,
tinha mais intensidade, afinal era o time titular do Náutico contra o time reserva do Sport, e aqui eu não estou nem levando no mérito a qualidade técnica dos dois times. Estou levando em conta aqui o entrosamento, porque o time titular do Náutico joga todos os jogos de forma conjunta. O Sport, aqueles jogadores ali, por mais que eles treinem junto todos os dias, eles não jogam juntos. Então é complicado ter esse entrosamento que o Náutico tinha nesse jogo do último sábado. Porém, me incomodou as abordagens defensivas de Ítalo e Fábio. Ítalo foi um cara que ficou responsável como esse camisa 5, né, o jogador que deveria proteger a zaga, e eu falo deveria porque ele não protegeu, muito passivo, marcando longe, lento nas abordagens, às vezes ia dar combate lá na frente e voltava para sua posição ou para um jogador que já tinha passado do setor dele de forma muito lenta, assim, só olhando, e Fábio também nessa mesma característica. Muita gente olha Fábio, e eu sei disso, do ponto de vista do jogo dele com bola. E com bola eu tenho que admitir, ele é um cara fora de série, ele é um cara com grande potencial. Tem recursos técnicos no passe, nas finalizações, nas chegadas na área do adversário. Porém, Fábio, ele tem que começar a jogar também sem bola. Ele é um cara que não aborda muito bem, ele deixa os jogadores adversários passarem por ele com muita facilidade. Parece que ele tem medo de dar o bote, ele é muito lento nas abordagens defensivas também. E é por isso que Mariano Sosso, quando tem o time de melhor do Sport nos jogos, deixa Fábio com uma opção para o segundo tempo e às vezes ele nem entra. Então no jogo do Fortaleza, por exemplo, a combinação de volantes foi Felipe e Domingues. E essa combinação foi muito mais intensa que qualquer jogo que Fábio tenha feito ao lado de Felipe, ao lado de Ítalo, ao lado de qualquer outro jogador da posição. Então Fábio é um cara que ele precisa corrigir isso imediatamente, e a partir do momento em que ele corrigir isso, ele vai dar um salto de qualidade muito grande, porque ele vai dominar aspectos técnicos e táticos, defensivos e ofensivos, e aí ele com certeza será o melhor volante do Sport. Mas enquanto isso, ele precisa trabalhar nessas carências que ele tem do ponto de vista defensivo. Segundo tempo, o Sport colocou alguns titulares no intervalo já, como Filipinho e Romarinho, e na medida que o jogo foi acontecendo, né, no segundo tempo entraram Castan no lugar de Renzo, o Renzo estava machucado, e Lucas Lima entrou no lugar de Arthur Caíque. Então percebam aí que Mariano Sosso deve ter enxergado uma possibilidade de vencer o Náutico, e aí ele colocou alguns jogadores titulares no segundo tempo. O Náutico começou o segundo tempo bem melhor que o Sport e fez um gol logo no começo ali do segundo tempo, né? Acho que foi aos 17 minutos, numa falha de marcação absurda do Sport. Pedro Vilhena erra o passe, mas aí a culpa toda não está em Pedro Vilhena. O Náutico inicia uma transição ofensiva. Os volantes do Sport, Lucas André, que também entrou nesse jogo, acompanha o jogador do Náutico para dentro da área, só que Patrick Alan recebe essa bola sem marcação alguma, a bola completamente descoberta. Na minha opinião, Fabinho que deveria estar cobrindo esse setor, e ele estava basicamente colado dentro da pequena área com Renzo e Alisson Cassiano. E aí Patrick Alan teve um mundo à sua frente, um latifúndio, conseguiu tirar bem de Thiago Couto, bateu a bola na bochecha da rede e fazia 1-0 para o Náutico. Até ali, merecido o resultado, porque o time alvirrubro começou muito melhor que o Sport no segundo tempo. Após o gol, o Sport cresce na partida, né? O Náutico recua demais, o Sport passa a ter a bola, passa a ter volume, coloca o Náutico ali contra o seu próprio campo, criou algumas oportunidades e cedia muitas transições para o Náutico pelos passes errados de seu Leandro Castan, por exemplo, que entrou no lugar de Renzo. Eu contei, ele tentou 4 passes para frente, né, passes verticais, porque é pedido que os zagueiros saibam jogar também nesse modelo de jogo de Mariano Sosso, mas os 4 passes de Castan geraram contra-ataques para o Náutico. Ele errou os 4. Todos os passes de Castan foram nos pés dos jogadores do Náutico, e esses jogadores do Náutico iniciavam os contra-ataques e o Sport tinha que correr para trás para não levar esses outros gols, né? Um segundo gol, por exemplo. Então a Castan falhou muito mal, e na verdade Castan vem sendo, ao lado de Arthur Caíque, a minha principal decepção nessa temporada, porque ele fez parte da melhor defesa da Série A do ano passado no Cruzeiro. Eu tinha em mente que ele colaboraria muito no Sport esse ano, principalmente na Série B, mas ele vem oscilando bastante. Essas oscilações dele são muito mais para baixo
do que para cima. Então Leandro Castan ainda não vem fazendo uma boa temporada pelo Sport na minha visão. Resumindo, o jogo foi bastante equilibrado, tanto o Náutico como o Sport tiveram algumas chances de gol, o Sport um pouquinho mais, eu contei 2 ali, com um chute perigoso de Romarinho, com um chute perigoso de Pedro Vilhena, mas o que eu quero dizer para a torcida do Sport, né? A torcida do Sport não precisa entrar em surto, ficar preocupada com o resultado, que isso quer dizer muita coisa. Primeiro de tudo, pessoal, era um time completamente desentrosado do ponto de vista dos jogos, né? Esse time não faz jogos com muita regularidade junto. Era um jogo que o Sport já estava classificado, então querendo ou não, os jogadores entram mentalmente já um pouco mais acomodados. O Náutico precisava muito do resultado e isso a gente sabe que no futebol tem uma diferença muito grande, mas é óbvio que é chato perder clássico. Eu não estou aqui dizendo que eu fiquei feliz depois do jogo, que eu não me importei. Clássico é clássico, os torcedores são rivais no sentido sadio da coisa, né, de provocação, de brincadeira, sem violência nenhuma. Os times também, eles querem vencer. O Sport obviamente queria vencer o Náutico quis e venceu o Sport, assim como o Santa Cruz também. E eu quero dizer para vocês aqui que eu não fiquei nem aí pro jogo não. É sempre ruim perder um clássico, mas que a gente não extrapole a barreira da sanidade e ache que o trabalho de Souza é horrível, que esses jogadores aí não servem, que, meu Deus, a gente vai ser eliminado pro trem, que se a gente pegar o Náutico numa possível final de campeonato pernambucano, a gente não vai ter a menor chance. Não, o jogo é jogado, os times estão aí, esse jogo foi um jogo atípico e agora é seguir em frente, já mirar esse confronto contra o trem pela Copa do Nordeste. E agora a gente vai para os piores e melhores da partida. Os piores, Pablo Diego não conseguia dominar uma bola, não conseguia responder às tabelas que os jogadores de meio campo faziam com ele, muito mal mesmo. Eu acho que Pablo Diego aí deve ir para o final da fila e eu acho que é caso para o Sport tentar um empréstimo, tentar uma negociação desse jogador ao decorrer do ano, porque é um jogador que não está acrescentando absolutamente nada e a gente vê que ele não tem muita técnica para tentar ajudar o Sport na Série B. Arthur Kaique também, um jogador, como eu já falei, né, ao lado de Castan, é um jogador que vem me decepcionando muito. Era um jogador que eu via alguns recursos técnicos nele, achei que ele poderia ser um reserva útil, por exemplo, e nem isso ele vem sendo. Ele perdeu um gol muito claro, não se esforçou muito na partida no sentido de buscar jogo, sumiu em algumas oportunidades e em outras também errava muito recurso técnico também. Então, Arthur Kaique muito mal nessa partida. E Ítalo falhando nos passes, falhando nas coberturas, no senso de abordagem defensiva, ou seja, não marcava bem. E Ítalo, como eu já pedi outras vezes uma sequência para ele até teve nos últimos jogos, mas eu acho também que Ítalo tem que ficar um pouco no final da fila porque não vem acrescentando em absolutamente nada ao Sport. Os melhores, Lucas Lima, a partir do momento que entrou, conseguiu se associar muito bem, dar excelentes passes pelo lado direito, envolveu o lado esquerdo do Náutico, apareceu para o jogo, deu ótimos passes também, criou muitas chances ali pelo setor direito e pelo meio campo, então uma partida excelente de Lucas Lima. Pedro Vilhena, e aí eu sei, muitos de vocês devem pensar que Pedro Vilhena não foi bem nesse jogo, mas eu queria que vocês fizessem um exercício e comentassem aqui quantos passes bons, verticais, quantas enfiadas Pedro Vilhena deu, sobretudo no primeiro tempo. Percebam ali nos 20, 25 minutos do primeiro tempo que Pedro Vilhena deu vários passes interessantes. Ele marcou bem também, diferente daquela partida contra o Bahia. Então, eu sei que muita gente não gostou dele nesse jogo, mas eu tô na maré contrária, né? Eu gostei de Pedro Vilhena nessa partida porque ele deu bons passes no primeiro tempo, sobretudo, e eu acho que a parte defensiva dele, principalmente na função que ele tinha que fazer ali na ponta do losango, atrás de Arthur Kaique e Pablo Diego, ele conseguiu fazer bem, né? Ele tirava muitas vezes o primeiro volante do Náutico de circulação ali. Então eu gostei dele também nessa parte defensiva. E o outro jogador, que foi Alisson Cassiano, diferente de Renzo, que para mim foi muito mal. O Alisson Cassiano ganhou alguns duelos, foi bem ali na cobertura, né? Quando a bola voltava rebatida para o campo do Sport, ele abordava bem defensivamente o jogador do Náutico ali, conseguindo tomar a bola do jogador do Náutico. Então eu achei que Alisson Cassiano fez mais uma boa partida, já havia feito uma boa partida recentemente, e eu acho que, diferente de outros jogadores, esse jogador vem crescendo na temporada após um começo de ano muito ruim. Quem se lembra daquele jogo do Retrô, né? Então,
É isso sobre os melhores e os piores da partida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos sobre o esporte, aproveita para se inscrever aqui também. Saudações rubro-negras pelo Esporte Tudo e até a próxima. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes.